esteve conosco em quase todos os eventos, nesse papel que eu estou aqui de apresentador, de cerimonialista, sempre generosamente, gratuitamente. Então, além de ser um excelente profissional, também é uma pessoa que é movida por convicções, e por isso a gente sempre faz questão de tê-lo aqui conosco. E eu quero seguir aqui a ordem da vereadora Sonaira Fernandes, chamar aqui para dar uma palavra para a gente também, continuando a bancada da Oeste, né, antes do nosso querido Caetano, o único argentino que eu gosto, segredo. Boa noite a todos. Que privilégio ser argentino e ser gostado por brasileiros. Na época em que eu moro aqui há 44 anos e uma vez tive que falar que era uruguaio para não apanhar. Então as coisas mudaram. Mas como não estava previsto que eu falasse, eu lembro de uma frase que eu ouvi do embaixador brasileiro em Buenos Aires, que quando você não está no programa de dissertantes, tem que falar alto para ser ouvido, claro para ser entendido e breve para ser aplaudido. Então, vou manter essa lógica. Mas eu gostaria de falar uma experiência pessoal. No final dos anos 2023 foi quando assume Milei a presidência, quem conheço muito bem, de ter sido comentarista junto com ele em alguns programas de televisão. Então, Serrão, quem te fala, talvez você termine presidente do Brasil. E naquela época o meu sonho era tirar uma foto com Bolsonaro. Esse era meu sonho. Aí ele estava hospedado no Hotel Pestana, conhecia o diretor-geral, me convida para me hospedar também, conhecia o Eduardo, nesse dia conheci o Flávio Bolsonaro, e Flávio me avisa que o pai estava descendo. Então abre a porta do elevador, aparece o presidente Bolsonaro, me vê e fala: Segre. Imagina a surpresa de você ser reconhecido pelo Bolsonaro. E aí tiramos uma foto e ele me perguntou, na espontaneidade que ele tem: você está sozinho? Eu falei: sim. Tem algum compromisso? Eu falei: não. Então vem no carro comigo. Essa foi a primeira vez que eu vi o Bolsonaro. E, logicamente, aí se você tiver algum compromisso, cancela. Se tiver acompanhado, manda embora. Mas ele estava sozinho, sim. E aí você vê as duas diferenças. Quando você imagina o presidente Lula, e temos que respeitar o cargo, eu vejo escuridão. Eu não vejo transparência. E quando eu vejo o Bolsonaro, vejo muita transparência. No carro, a gente conversava sobre Flávio Dino, que estava sendo empossado como ministro da Corte, e aí eu contei para ele se ele tinha ouvido a minha paródia homenageando o Bolsonaro, que chama Bolsonaro em Detalhes, que é uma música do Roberto Carlos, e que a primeira frase é: não adianta me eleger. Era essa. E aí ele falou: eu gostei desse grito, mas eu gosto muito mais de Janjo e Janja, que é uma paródia que está famosa e que meu sonho é cantar na Paulista essa paródia. E aí você fica surpreso de como o presidente Bolsonaro estava antenado com tudo. Aí fomos numa festa que eu não estava convidado, cheguei com Bolsonaro e o Bolsonaro fala: Segre meu penetra. Aí chegamos na festa, estavam muitos políticos, jornalistas argentinos também. Eu conheci o prefeito eleito, Jorge Macri, da cidade de Buenos Aires, apresento com o presidente Bolsonaro, começa a conversar Eduardo, conversa também alguns dirigentes políticos, dá a palavra para Jorge Macri, prefeito eleito, fala o Jair Bolsonaro, e quando termina a fala dele: cadê Segre? Aí eu falei: estou aqui. Canta Janjo e Janja pra gente. Esse é o Bolsonaro. Aí eu vi ele várias outras vezes, tive a oportunidade de visitar ele em Brasília alguma vez, nos encontramos por essas coisas de Deus em alguns voos, e num desses voos ele me entregou a medalha dos 3I e me perguntou: você é residente ou é cidadão brasileiro? Eu falei: não, sou residente. Então tramita a cidadania.
se é para ferrar mesmo, vamos colocar um argentino no Congresso. E eu comecei a tramitar a cidadania. A primeira vez foi negada, agora a Polícia Federal aprovou a cidadania. Desisti de ser candidato a qualquer coisa, porque Bolsonaro não está na lista de candidatos a nada, mas eu entendo que desde o jornalismo a gente pode fazer muito mais, tendo feras na política como nós temos aqui. Então, por uma questão até de respeito a Bolsonaro, vou continuar a minha tarefa como jornalista. As portas do Faroeste Brasileiro e da Arena Oeste, que são os dois programas que eu tenho na revista Oeste, estão sempre abertos. Sonaira me dá furo, traz furo, porque eu não vá, mas vamos contar com que um dia consigamos levar. Mas a situação do Brasil hoje é crítica em termos políticos, mas eu vejo uma luz, a mesma luz que eu vejo no Bolsonaro quando eu falo com ele, quando tinha a oportunidade de falar com ele. É uma pessoa que você enxerga o que ele está pensando. E vou contar mais um. No dia seguinte a essa data do evento, estávamos tomando café da manhã no Hotel Pestana. Eu estava junto com o diretor do hotel e o gerente, e sai Bolsonaro do banheiro. E aí ele fala: você quer bom dia, como você está? Imagina quando o presidente Bolsonaro te chama assim, você fala: cara, eu sou o cara. E ele me cumprimentou com a mão e falou: tá molhada porque lavei a mão, tá? Esse é Bolsonaro. Esse é Bolsonaro. E quando a gente observa essa narrativa do golpe, o primeiro golpe do mundo foi em 509 a.C., na Roma antiga, em que Tibúrcio foi destituído por Júlio Brutus. E aí você vê que desde essa época até agora tinha três características: masculinos jovens, armas e um líder. Nada dessas três questões foram aplicadas nessa tentativa de golpe tupiniquim, como disse Serrão. Porque se eventualmente o presidente Lula tivesse estado aí e tivesse um golpe de Estado, perguntaria: tudo bem, eu estou me rendendo, a quem eu entrego o poder? Não tinha ninguém que assumisse isso. Não tinha jovens masculinos, tinha senhoras e senhores, muitos deles com bíblias. Na história do mundo nunca teve vendedor de sorvete, vendedor de água, nem pipoqueiro, e nada. E aí você vê também que eu visitei Brasília para verificar isso especificamente, se o governo, que tive 17 alertas da ABIN, pelo menos, tivesse bloqueado 3 acessos, ninguém chegava na Praça dos Três Poderes. Então foi armado claramente. E nessa armação, muitos inocentes estão pagando a culpa por isso. Eu não tenho muita expectativa da configuração do Congresso atual. E vou utilizar a minha cidadania para ter mais um voto para a direita. Então eu peço para vocês que tenham a oportunidade de votar, que não deixem de votar, levem gente a votar. Minha contribuição, além do jornalismo, e concluo com isso, está sendo visitar todas as cidades do Brasil em que eu possa ser convidado. Já fui convidado a vários, vou estar em Jabuticabal agora, no dia 7 de março, vou para Recife, para Manaus, Santa Catarina, a dar uma palestra que chama Ainda Dá Tempo. Nós somos e fazemos o nosso próprio futuro. E o objetivo é trabalhar com jovens de 16 a 18 anos, para que eles entendam a realidade da vida, da realidade política, que não dependam de nenhuma ajuda social e que possamos sair dessa vergonha de poder que o socialismo busca e falam que queremos cuidar dos pobres. Eles cuidam tanto que procriam os pobres para ter uma dependência absoluta. Então, convençam a quem for possível que participe das eleições. É através das eleições, escolhendo bons candidatos, que a gente vai conseguir chegar muito mais longe do que chegamos hoje. Lutemos pelo Brasil que queremos e teremos o Brasil que merecemos. Muito obrigado. Tá, então a frase é assim: foi de uma música de Almas Gêmeas, que escreveu Peninha, hoje um grande amigo meu, e que eu detonei a música dele, mas está quase tão famosa como a que canta Fábio Júnior. E diz assim:
Por você eu autorizo as compras que você quiser. Invento viagens para você conhecer lugares que não conhecia antes. Tem algumas coisas que acontecem e que o povo não tem de saber. Por exemplo, algumas compras feitas no Alvorada e querer um cargo e dizer, foi sem querer. Quantas vezes no sofá caro você busca o meu olhar e me fala com palavras que quer viajar de novo e eu fico esperto. De repente você me olha com ternura e me faz falar que sim. Estamos muito tempo fora do país. Janjo e Janja, almas gêmeas, guardem o cartão. Vocês viajam, vocês gastam e quem paga é o povão. Narrativas sem picanha, sonho ruim de se viver. Se gastarem que seja grana de você. Vai ter pausa? Não. Não, vamos comer lá. Bom, depois dessa apresentação aqui, surpresa do Segré, né? Não há muito o que acrescentar. Eu quero só agradecer aqui a presença sempre da nossa GCM, a Guarda Civil Municipal aqui com a gente.